E aí, pessoal? Olha, desde que essa operação foi deflagrada no Rio de Janeiro, que a gente vem escutando e vendo um monte de bobagens aí publicadas, né? Por gente que não tem a menor capacidade de debater segurança pública, que nunca pisaram numa favela, né, para saber como é, ou que não tem noção de como é uma operação policial. E algumas coisas me chamaram a atenção. Num grupo de WhatsApp, por exemplo, hoje, uma pessoa botou que essa operação foi desastrosa do ponto de vista legal. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu até que estava evitando falar sobre esse assunto, até porque especialidade em segurança pública não é o meu forte, né? Eu não tenho muita afinidade com o tema. Mas diante de tanta gente falando, né, e provocando, eu resolvi aqui abrir alguns questionamentos. Será que é só a operação policial que foi desastrosa mesmo? Será que nós temos um combate eficiente à criminalidade, ao tráfico no Brasil? Por exemplo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, será que ele tem preparo para gerir o Ministério da Justiça? Não há uma intercomunicação com os estados. A prova disso é essa confusão que foi gerada. Por exemplo, o ministro teve que desmentir, né, o próprio colega, diretor da Polícia Federal, nessa entrevista coletiva aqui, quando o diretor da PF confirma que sabia da operação, mas não ajudou. Vejam a lambança que esse ministro fez. Uma operação do Estado do Rio de Janeiro e nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador de estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Então fica claro, né, que desastrosa não foi só a operação. Desastroso é também como o governo federal vem tratando a questão da segurança no Brasil. Por exemplo, desastroso é o Ceará ter sido invadido, né, por facções criminosas que controlam os municípios. Vejam esse exemplo agora, por exemplo, de moradores que têm que sair das suas casas em uma cidade do Ceará com medo dos traficantes. O silêncio aqui na Rua 6, no conjunto Tupinambá, no bairro Antônio Bezerra, é em consequência do medo. Isso porque criminosos passaram nesse trecho de Fortaleza realizando algumas pichações. E algumas das descrições ocorreram exatamente nessa casa. Segundo informações, os bandidos chegaram ainda durante a madrugada e escreveram o nome Vaza e logo em seguida o nome da pessoa que estava morando nesta casa, no caso, um vigilante. Ele rapidamente saiu do imóvel, abandonou o lar, ele com a esposa e a criança. Pois é, mais um exemplo desastroso. Desastrosa também é a política de intercâmbio de informações. A gente não consegue simplesmente barrar o tráfico. Veja essa situação aqui de Caruaru, quando uma mulher grava um vídeo e diz que compra facilmente drogas por delivery. Aqui em Caruaru é totalmente diferente, viu? Até delivery a gente consegue. Ó, para isso. A perfeição disso. Olha a diferença. Olha só a diferença em organização do correio aqui, ó. Embalagem de lanche com nota fiscal do lanche. Vem no delivery, entregue na porta de casa. Em cima vem biscoitos para desdrobar, 2 biscoitinhos, a marmitinha aqui com a coisinha. Isso aqui é um natural muito bom, um natural muito foda, de alta qualidade. Aqui, ó. E ainda vem brinde, seda de brinde, adesivos
Desastrosa também é a ausência do Estado em políticas públicas para diminuir a criminalidade. Quantas e quantas vidas são perdidas aí nesta luta contra o tráfico de drogas? Jovens que não conseguem sair do vício ou que simplesmente não conseguem sair do caminho da droga. Quantos jovens vocês conhecem, já ouviram falar, que morreram após se envolver com drogas? Desastrosa também foi a fala do presidente Lula no que diz respeito a dizer o seguinte sobre traficantes e usuários. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Então, olhar para a operação e dizer que ela foi desastrosa apenas por um viés político, por uma questão partidária, é um desastre também. A gente precisa urgentemente de políticas públicas sérias. A gente precisa que o governo se entenda com os estados. A gente precisa que o governo reconheça que não sabe combater a questão do tráfico de drogas, por exemplo, e ouça a quem entende. Quem é que entende segurança pública? São os policiais, são as forças que atuam na segurança pública e não acadêmicos que, com todo respeito, nunca passaram numa operação, não sabem como funciona a questão do dia a dia. Então, falta dar a César o que há de César. Falta o governo ter humildade de reconhecer que não sabe combater o crime organizado, que não sabe combater o tráfico e pedir ajuda a quem sabe, que são as pessoas que estão no fronte. Quando o governo fizer tudo isso, aí sim, o combate à segurança pública como um todo não será um desastre. Um abraço.